ficar em pé para ver a todos vocês e ter maior inspiração para as palavras necessárias e que Deus nos ilumine para que elas sejam aquelas do Senhor prefeito, que ele está como prefeito, que ele seja iluminado para que se faça um exercício de trabalho o mais produtivo e profícuo possível. Nós, da academia, da mesma forma, temos uma responsabilidade bastante grande sobre a questão das obras literárias, das artes, das letras, da educação, da cultura, e para isso nós estamos aqui com a secretária de Cultura, que também usará a palavra para mostrar os seus objetivos de trabalho. Por outro lado, pelos acadêmicos, nós temos o nosso confrade Juraci Pina, que com muito agrado, com muita amizade, ele aceitou representar os acadêmicos da Academia de Letras de Areia para proferir as palavras no dia do aniversário da cidade. Senhor prefeito, olha, eu sou breve, eu não gosto de falar muito. Eu gosto de conversar muito para poder tirar as ideias e trabalhar mais. Mas falando assim, eu sempre acho que estou tomando possíveis inspirações de outras pessoas. Então eu costumo falar pouco. E o que eu vou dizer é que o senhor recebeu a Areia num momento histórico dos mais propícios ao trabalho. Eu vejo a Areia, olha, este ano eu já fiz 3 incursões no município de Areia, 3. Uma em janeiro, outra no começo de março e agora em abril a terceira. E eu ando e sento debaixo dos pés de cajá, sento à beira dos rios e fico conversando com os trabalhadores e os pequenos proprietários para saber como está a cidade, como está o município. Vou também aos empresários. Cada um dos empresários aqui, eu converso, vou conversar o quê? Dizer ao senhor, está pensando na capital. É para passar para o executivo local, para que nós tenhamos informações sobre a economia local. Como eu sou economista e gosto de economia, eu tenho que viver a economia. Então, o senhor recebeu num momento histórico e isso me foi dito que foi a decisão quanto à questão da cana. A cana finalmente foi decidida em função da aguardente. E as pessoas estão produzindo para a aguardente. E eu acho que o senhor já sabe disso, o excelentíssimo já sabe disso, que há uma decisão quanto à produção da aguardente e utilização da quantidade de terras inexploradas que nós temos ao longo de toda a indecisão e dos ciclos que nós passamos desde a falência das usinas. Então nós passamos por ciclos de indecisão dos componentes da economia local. E esses componentes precisam ser juntados para que se formem o crescimento da cidade, do município e do Brejo, porque nós poderemos ajudar o crescimento do Brejo pela integração, jogando nossas luzes de ação sobre todo o Brejo. Então, João Agripino dizia, em minha vida, o SEBRAE e o diretor técnico do SEBRAE estão presentes
Onde é que eles estão? Podem levantar a mão. E eles... E João de dizer, o futuro do Brejo, principalmente a areia, está na fruticultura e no turismo. Para isso ele construiu o Anel do Brejo. Construiu o Anel do Brejo e o Anel do Brejo serviu mais para nós passear do que para produzir e utilizar as terras que nós temos. Eu vi uma má utilização de terras nessas 3 viagens que eu fiz em todo o Brejo. Em todos os municípios, não é só prerrogativa daqui. Então nós temos pelo menos de 8 a 10 mil hectares de terra disponíveis para serem mobilizadas pela prefeitura, pela gestão municipal, para levantar novas produções e entrar e dar força à economia deste município que é tão promissor. Nós temos a fruticultura que está aí, esse cantinho que a menina de Itaperuá colocou, a Casa do Doce, nada mais é do que o produto da tendência da economia local em produzir frutas. Mas se não produz frutas agora imediato, no médio prazo, no longo prazo, nós temos, o que é que nós temos? Nós temos 7 condomínios e loteamentos. Gente, isso é demais. Isso é evidência. Eu estava pensando. Por quê? Eu andei esses condomínios todos. Vi o trabalho de Geraldinho Baracho, que eu aqui digo, porque eu disse que eu ia falar sobre o trabalho dele, que leva água para a Mata Limpa, que tem um loteamento dos mais belos em cima do Planalto Mata Limpa. Tem um loteamento e você tem um condomínio. Ambos geram renda e geram emprego para a cidade. Como os condomínios, deixa eu ver onde é que nós estamos aqui, que descem para cá, que nós temos 4 condomínios, que estão, um já está pronto e mais 3 estão em construção, instalados. E temos toda a economia, o trabalho da Triunfo, da Aguardente Triunfo, que é um trabalho dos mais, não só eficazes, mais belo, porque ele tem estética, ele tem beleza, ele tem sensibilidade. E o pai dessa empresária está aqui, e a mãe José Henrique e Leda Maria Batista de Albuquerque. Com todo orgulho, eu tenho ele, porque era um grande amigo de meu pai e se tornou um grande amigo. Você nem diz obrigado. E eu disse com tanto afinco, né? Por quê? Porque realmente esse pessoal trabalhou esse período todo e de repente a economia abriu, a economia de areia abriu como uma flor que abre, de repente, como aquela flor do mandacaru, ela não abre e não fecha. E a economia de areia, ela abriu para sempre. Porque se nós soubermos trabalhar, a economia local vai crescer de forma sustentável. E nós temos a saída de empresários de outros municípios investindo aqui. Você sabe muito bem quem é esse empresário que está investindo aqui, está saindo de seu município de origem para trabalhar aqui. E nós vemos também as lideranças locais. Que coisa maravilhosa ver pessoas que eram trabalhadores do engenho de meu pai, hoje empresário.
um pequeno empresário. Mas isso eu não vou dizer aqui, porque isso vai aparecer no meu livro, vai ser surpresa. E então nós vemos pessoas como o seu Zé Ribeiro, que é matemático, toca música, é relojoeiro e é uma pessoa que a gente conversa 2 horas e não fica cansada da cultura que possui. Então é uma pessoa que pode, e professor, obrigada, e professor. Então nós temos toda uma potencialidade, né, Daniel Almeida, que a potencialidade local imensa que se formou dentro dessa cidade. E isso me orgulha. E por isso eu tenho a esperança, eu espero, não é esperança aquela que está bem longe. Não é já. Já. Só tem. E eu estou dizendo isso, mas eu sei que o senhor já sabe disso, que o senhor tem seus auxiliares, mas eu estou dizendo para a sociedade, no dia do aniversário da cidade, que nós estamos comemorando 160 anos e 167 anos de uma cidade que realmente tem recursos reais para serem mobilizados para o crescimento. Essa palavra sustentável está tão gasta, né? O pessoal gasta palavras, como um crescimento e um desenvolvimento que se sustenta. E que você investindo, ele vai render. Daí esse investimento, esse primeiro condomínio que está aí, que foi construído e já está fechado, já foram vendidas todas as unidades, está aí funcionando, ele já está indo para outros investimentos. Porque eu não quero dizer os nomes, não estou dizendo os nomes, porque as pessoas podem não gostar de que os nomes sejam citados. Isso é uma questão de ética e de saber que depois pode. Eu só falei o de Geraldo Embaixo, porque eu prometi a uma pessoa da família dele, que está aqui presente, que eu disse, eu vou, porque eu fiquei impressionada com o trabalho dele. A água saindo debaixo daquele e aquele alvo e subindo aquilo tudo e levando água para a Mata Limpa de graça. De graça. Então, como vocês veem, os recursos reais existem. E se eles existem, nós vamos aproveitar. É só isso. Eu estava louca e para a secretária e para a Juraci também está aqui, junto conosco. E eu falo de Geraldinho, que é um exemplo de trabalho, de economia, de doação, de solidariedade e de empresariamento. Então é um trabalho que não é só ele que está ganhando dinheiro, que está passando água, mas não, ele está doando a água. E vocês vão lá e vejam. E vejam e sejam testemunhas desse trabalho, porque é de ficar emocionado com o trabalho dele, do que nós podemos fazer com nossa barraca e puxar e levar água, e são 14 quilômetros de um lado para outro, e o pessoal só anda no jet ski, não, usa água para ver. Eu posso estar até, senhor presidente, sendo assim, muito animada. Mas é porque eu já fiz 3 visitas e fico sentada olhando. Fico sentada no sol, alucinando debaixo de uma água para desencajar, e discutindo e conversando com os trabalhadores e com os empresários. Esses empresários dos restaurantes, esse restaurante aqui, o restaurante do Vila Real, o restaurante do nosso amigo Barreto. Então isso é simplesmente exemplo de eficiência na prestação de serviço. Então nós temos então muitas oportunidades.
Então, vamos aproveitar essas oportunidades, prefeitos, secretários, pessoas que estão cooperando e trabalhando com a prefeitura. Vamos, e com muita vontade, vamos levar a Areia a glória que ela sempre teve. Viu? Muito obrigada. Desculpe se eu falei muito, mas eu não costumo falar muito não, mas eu acho que eu extrapolei um pouquinho. Desculpem. Convidamos o confrade Juraci Pina para fazer uma homenagem à cidade de Areia pela representação dos acadêmicos da Academia de Letras de Areia, Casa Horácio de Almeida. Digníssimo prefeito desta cidade, Paulo Gomes, muito digna presidente dessa associação, a doutora professora Zélia Almeida. Meus companheiros, meus confrades, minhas confreiras, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, quero agradecer a minha estrela que brilhou, fazendo com que o ponteiro da roda que me move, comandada pela nossa presidente, me indicasse para representar os meus colegas nessa oportunidade. Quando recebi o honroso convite da nossa presidente para falar em nome da ala, representando os meus pares, prestando a homenagem da nossa associação às festividades, por homenagem da passagem de aniversário da nossa cidade. A priori, tergiversei, confesso. Ela perseverou. Eu refutei. Ela me persuadiu. Eu aceitei, dizendo: pode contar comigo. Essa minha repentina mudança foi bafejada pelo exemplo do meu patrono nesta academia, Joaquim da Silva. Abre aspas. Ser humilde não é ser menos que ninguém. É saber que não somos mais que ninguém. Fecha aspas. Eis-me aqui com o firme propósito de representar os meus companheiros, quiçá à altura. Passamos uma viagem pela história de Areia. Para não tornar essa jornada muito longa, estaquemos apenas em 3 estações: século XIX, século XX e uma parte do século XXI. Acompanhe-me nesse trem. Chegamos na primeira estação, século XIX. Em 1820, nascia naquela vila Joaquim da Silva, já citado, que anos depois tornar-se-ia um dos areenses mais úteis a essa terra. A evolução de Areia, sua fundação, a autonomia municipal na condição de vila
e o seu apogeu como cidade, por analogia, está intimamente ligado à história política dessa terra, política administrativa da Paraíba Imperial. Alguns fatos, eu citei o nome de Joaquim da Silva, e para não ser muito, me prolongar muito, tomar o tempo de vocês, quero apenas fazer uma ressalva e algumas informações a respeito deste homem. E depois, por último, fazer uma comparação com o homem que está aqui. Eu não decorei tanto todos eles, e nem preciso citar um por um dos nomes dos areenses ilustres. Basta lembrar que dentre eles temos pintores, médicos, religiosos, bacharéis, educadores, farmacêutico, bispo e arcebispo também, militares, políticos, governadores, jornalistas, juízes e desembargadores. Eu estou falando dos nossos conterrâneos. A Areia deu tudo isso. E Joaquim da Silva se destacou como um educador. Quando eu falo em Joaquim da Silva, que dou preferência a citá-lo perante tantos outros, é porque todos eles saíram daqui de Areia e foram buscar recursos lá fora. Universidades da Europa, universidades do Brasil, e Joaquim da Silva daqui não saiu. Tudo que ele fez, tudo que ele adquiriu, foi aqui em Areia. O exemplo que eu queria contar, anunciar, na minha opinião, nós temos um exemplo disso aqui em Areia hoje. Um autodidata que representaria em qualquer situação que houver necessidade. O senhor José Henrique de Albuquerque está presente aqui. Nessa primeira estação, vamos dar um passeio rápido. Eu quero contar somente duas histórias. A primeira é de Joaquim da Silva, quando ele saiu daqui de Areia. Ele não era muito habituado com sua indumentária, ele não ligava para a indumentária. Acontece que a Escola de Direito do Recife abriu um concurso para a cadeira de latim. Para este concurso, somente 2 candidatos se apresentaram. E Joaquim da Silva, que estava aqui em Areia, e que era latinista, e que já tinha escrito um manual de latim. Eu pus a mão nesse manual, nessa obra dele, porque o senhor José Henrique me mostrou. Põe a mão, e eu pus. Então Joaquim da Silva sai daqui com a roupinha dele e vai para o Recife se matricular. Conta a história que quando ele chegou lá na universidade, o secretário recebeu. É aqui que se faz a inscrição para estar aí. Disse o secretário. Então eu quero fazer o secretário perguntar: trouxe a procuração? Ele disse: não, eu vou fazer a minha inscrição. Ah, o senhor quer se inscrever. Por acaso o senhor sabe quantos candidatos se apresentaram? Não. 2. Tobias Barreto, que é um excelente latinista, e o padre Félix Barreto,
que é indiscutível a sabedoria dele. E o senhor quer enfrentar esses dois. Ele disse, vinde areia para isto. Pois não, façamos o nosso, que é certo que ele fez. Para não me prolongar, só eram 3 candidatos e a banca examinadora, depois de feito tudo pronto, convidaram para que corrigissem. Na verdade, eram 2 do Sul e um da Paraíba, corrigissem para que eles fossem embora. Sabe qual foi o resultado? Muita gente aqui sabe. Os senhores da mesa que estavam avaliando ficam olhando um para o outro e pensando de quem é o primeiro lugar. Não houve primeiro lugar. Os 3 empataram. Em questões de sabedoria dentro da necessidade, que era latim, então eles se organizaram e ficaram. Então vai para a idade. O padre Félix ganhou. Essa é a primeira história. A segunda história, que é bem interessante, eu estou falando isso por conta de Areia. O Núncio Apostólico, quando veio de Roma visitar a recém-fundada, era um areense que estava, o senhor bispo diocesano, arcebispo naquele tempo, e vem de Roma o Núncio Apostólico visitar. Quando chega na capital, encontra um governador areense, um bispo, arcebispo areense, o presidente era um areense que estava respondendo pelo poder legislativo e executivo. Ele estava respondendo pelo poder executivo, presidente. E então, tinha um advogado que era o responsável para estar apresentando o Núncio Apostólico, que era de Areia também, Coelho de Lisboa. Então, quando ele viu tantos areenses, olha, eu quero conhecer essa terra, e veio para cá. Como veio, não preciso entrar nessa história, mas veio visitar a Areia por conta disso. Paremos na primeira estação. A segunda estação é muito rápida. Vamos viajar no nosso trem para a segunda estação. Eu quero dizer, eu já estou me adiantando, mas eu assinalei aqui para que eu não me esquecesse, e assim dizia eu e vou repetir. É de bom alvitre não tingir-me com as cores do enfadonho ou maçador. Vamos pular para a década de 20 ou 30 do século XX, falando-se a respeito do progresso de Areia, o desenvolvimento cultural de Areia tem o seu avanço. Pulando, surge o grupo Álvaro Machado, a Escola de Agronomia do Nordeste, que marcou época nessa terra, a nossa querida EAN. Depois disso veio o Colégio Santa Rita. Então, a riqueza do município salientou-se consideravelmente a partir da década de 40, graças à zona rural. Foi fundada a usina Santa Maria. Na década de 50 havia mais de 100 de engenhos fazendo rapadura e muitos também fabricando cachaça. Somavam-se também casas de farinha, produzindo farinha de mandioca e goma de mandioca. Mas vamos para frente. Porém, recordemos alguns tópicos daquela fase áurea da vida de Areia. Eu sou bairrista, e muito. 2 historiazinhas pequenas.
Quando eu estava frequentando o meu curso de Direito em Campina Grande, certa vez, numa aula, o nosso professor argumentou e fez uma pergunta. A turma toda ficou calada. Eu sabia da resposta. Como ninguém quis falar, não porque eu quisesse aparecer, mas como ninguém disse nada, eu disse, respondi. Fui elogiado pelo professor. Depois dos elogios que recebi, um colega olhou para o professor e disse, também professor, ele é de areia. Para mim foi um elogio e eu fiquei vaidoso. Falar dos carnavais de areia, ele marcou, ou eles marcaram épocas aqui, onde nós tínhamos um carnaval excelente. Havia uma divisão, mas era um carnaval excelente que marcou a época. A festa da padroeira era outra coisa que poucas cidades podiam ver aquilo com os seus patronos. E tem mais, o pavilhão da festa, a esse eu quero me referir. Um grupo de senhoras da sociedade empenhadas com a administração daquele pavilhão. E as garçonetes, moças escolhidas a dedo, sempre dando origem a novos romances. Eu e Gerivete, por exemplo, o nosso amor foi fruto desse espaço de tempo. E por falar em tempo, eu quero roubar um pouco desse tempo de contar desse amor, o que eu escrevi num telegrama de festa, numa noite no pavilhão. Entreguei meu coração à mais linda garçonete. Era lindo o seu olhar, era doce a sua voz, era belo o seu sorriso. É a minha Gerivete. O tempo já vai distante daquele primeiro encontro, porém a marca do tempo não destruiu o meu encanto. Fecho os olhos, lembro ainda aquela imagem bela, ao meu lado escondida, com medo dos irmãos dela. Hoje lembramos felizes quando estamos lado a lado, salpicando de matizes aquele tempo passado. O tempo já vai distante, o tempo já vai passando. Na lira de um poeta, o amor só é cantado na lira de um poeta se ele for apaixonado e se tiver a mulher certa. Eu sou privilegiado, tenho a minha e muito amada. Nela todo o meu ser se arrasta. Sei que sou correspondido, essa certeza me basta. Chegamos na última estação do país, a terceira estação. Finalizamos, chegamos na terceira estação. Podemos nomeá-la de a Era Moderna. Numa civilização como a nossa, na qual o processo de comunicação assume uma imensa importância, dado o poder de meios de exposição. Vamos parar com essa converseira aqui, que não está adiantando, e vamos falar sobre o progresso. Não podemos negar os nossos aplausos
as atividades comerciais de sua empreendedora classe empresarial. Destaque as empresas triunfo, minha gente, falada há pouco pela nossa presidente. Hajam vista ao nosso regozijo, este que estamos aqui nesse momento, isto é, o nosso triunfo por estarmos aqui neste momento, como eu dizia. Infelizmente não podemos demonstrar o mesmo entusiasmo com as atividades agrícolas, o meu mundo particular. Diligências que perderam as suas identidades produtivas para as esmoleiras e viciosas bolsas do governo. A minha última referência deste progresso de areia, permitam-me, os que me ouvem, fica por conta da ALA. Qualquer empreendimento comercial pode falir, a sua história pode acabar, ficando apenas a lembrança sem registro. Exemplo disso, Hotel Bruxachá. A ALA, se deixar de existir, manter-se-á viva. Poderá apenas mudar de nome. Futuramente, quando Janaína Azevedo, a idealizadora desse acontecido, partir para outra dimensão, aí então, como homenagem póstuma, mania da sociedade, e esperar que a pessoa morra para lhe homenagear. Felizmente não estão fazendo isso com o DRI e comigo também. Felizmente. Quando Janaína subir para as alturas, é que vão se lembrar de ostentar o nome dela nessa ala. Não obstante, a Academia de Letras de Areia permanecerá ativa e duradoura, salvando os seus arquivos, informações históricas, entremente, como verdadeiro sacrário aberto, relicário das notas mais preciosas sobre a essência deste lugar. Naturalmente, servirá de estímulo às nossas gerações de areienses, futuros guardiões das autênticas tradições, pernais símbolos, incessantemente clamando pela preservação de sua memória. Tenho dito. Convidamos a secretária municipal de Areia, a professora Lúcia Giovana, para também vir com a mesa. Eu me lembrei dela, viu, Maurinha? Convidamos a professora Edilene Félix, secretária de Cultura, que nos dará a honra de suas palavras no aniversário da cidade. Depois de tantas palavras bonitas aí, seu Juraci e Zélia, a gente assim, agora passa com Janaína, quem fica por último assim, né, Paulo? A gente vai repetindo, né? Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Areia, Paulo Gomes Pereira, excelentíssima senhora presidente da Academia de Letras de Areia, Zélia Almeida, excelentíssimo presidente, eu acho que a Romana não apareceu, não é? Presidente da AMAR, mas representada também por Lúcia Giovana. Quando a gente fala cultura, assim, eu respiro cultura, acho que a Areia respira cultura, né? Quando essas
palavras todas, você chega daquele, um suspiro, que coisa boa falar sobre a cidade. Então, Areia é uma cidade, como eu disse, respira cultura, mas se nós nos reportarmos ao passado, a gente vai ver que Areia teve um período de glórias, mas também teve um período difícil, né? De estagnação social, econômica, política, cultural, mas, como a gente vê, oscilava, não é? Sempre deixando os rastros na sua história. Mas Areia sempre deu a volta por cima. Eu acho que todos nós somos sempre vitoriosos. Por quê? Todas essas crises, Areia sempre superava. Mesmo antes da chegada da estrada de ferro, ligando o sertão ao litoral e deixando Areia isolada, né, e órfã do seu rico comércio, ela já era uma cidade que se apegava à cultura e desejava se destacar no cenário da região, tornando-se conhecida terra da cultura. E quando eu fui chamada para ser secretária da cultura, é um peso você carregar nas costas uma cidade que é reconhecida na região como terra da cultura. Então, com a acessibilidade que o areense tem em saber lidar com as derrotas, alguns cidadãos começaram a se dedicar ao novo tempo da sua história e a cultura emerge, deixando seus rastros em todos os segmentos da sociedade. Hoje, ao completar 167 anos de emancipação política, Areia se mostra sonhadora e construtora de uma história que jamais teve fim. A reaproximação de cidade antiga ao patrimônio histórico gera novas interpretações, valorizando cada vez mais seu sítio histórico e arquitetônico. Areia, cidade rica em cultura, seja na música, nós temos uma banda de 1847, não é? A banda Ave do Felito Milanês. Na dança, nós temos um grupo folclórico que já tem seus 40 anos de vida e que eu tive o privilégio de fazer parte. Nas artes, nós temos muitos artistas plásticos que nós estamos fazendo trabalho com eles para ver a possibilidade deles se mostrarem seus trabalhos na Estação Ciência, e eu acho que vai dar certo. E nas letras, todos vocês, não é? Muita gente já morreu, mas muita gente aqui que está escrevendo sobre a história da cidade. Então, nas letras, hoje estamos aqui para homenagear a cidade de Areia pela sua emancipação política e parabenizar aqueles que conseguiram externar seus sentimentos e repassar para livros e revistas um pouco dos seus conhecimentos. Realmente, como o Zélio Almeida já falou, é uma verdadeira pleiade de escritores que, através dessa academia, são valorizados, e isso dignifica cada um que se propôs a mostrar o seu talento e o que tinha de melhor para construir uma nova Areia. Eu encontrei um amigo meu que eu não via há 25 anos, e quando ele se encontrou comigo, ele disse: eu não acredito que você mora aqui em Areia. Eu disse: moro. Ele disse: você, quando era mocinha, você dizia: meu sonho era casar com uma pessoa aqui de Areia para continuar morando aqui em Areia. E esse sonho foi realizado e eu me orgulho de ser uma areense que nunca saiu daqui nem pretende sair. Eu me orgulho disso. Agora, hoje, gente, eu tenho o privilégio de ter 2 alunos aqui, que era para ter 3, um não pôde vir. 2 alunos, Pedro de Cássio e Poliana Cardoso, foram meus alunos, saíram da escola pública e que eles são conhecedores e produtores da história da cidade, através de suas dissertações de mestrado. Então, Poliana e Pedro, vocês, por favor, uma salva de palmas para esses 2 adolescentes. O principal, gente, que eles escreveram a história da base. Eles escreveram sobre os operários, a classe trabalhadora e os escravos, que foram os maiores construtores da nossa história. Então, boa noite.
feito nessa cidade, sendo convidado pela presidente da Academia de Letras de Areia, professora Vera Almeida, muito me honra e me dignifica este momento ímpar de homenagear esta cidade que me acolheu como filho e que hoje completa 167 anos. A história dessa cidade é feita de momentos férteis, de momentos de luta e desbravamento. Houve nesta terra momentos de grande prosperidade, que posteriormente se tornavam em declínio, mas que o nosso povo nunca perdia a coragem de enfrentá-los, com a devida bravura e dedicação. Foi assim com a cultura do café, do agave, da cana-de-açúcar, mas nosso povo sempre encontrava uma saída honrosa para qualquer crise. Houve um tempo de bonança, de riqueza. Areia era um centro comercial de mercadorias vindo do Brasil e do exterior, que tinham destino a essa cidade para a felicidade dos comerciantes locais. Outras cidades tinham ciúme de Areia, devido sua ascensão econômica, política, social e cultural. Houve um tempo que tinha um ditado que dizia: na Paraíba, tudo é de areia, nada é de barro, devido à grande quantidade de gente bem-sucedida na política e em outras áreas que se destacavam no cenário estadual e nacional. Areia construída sobre a Serra da Borborema, de clima ameno, de gente culta e visão futurista, preserva na arquitetura de suas casas e seus sobrados vários estilos difíceis de serem encontrados em outras cidades deste estado e até do país. Prédios que são verdadeiras preciosidades do século XVIII, XIX e século XX, que nosso povo preserva com muito carinho e zelo. Reconhecida por decreto presidencial como Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, a Areia hoje está encontrando mais uma atividade econômica, o turismo, vocação predestinada para o desenvolvimento, que tudo tem a ver com essa cidade. O turismo é hoje uma das maiores indústrias do mundo. Indústria esta que não causa danos ao meio ambiente, não polui, não denigre a natureza. E a Areia, com a sua naturalidade, com a sua simplicidade, com a sua beleza arquitetônica, se encaixa perfeitamente devido a proximidades com as cidades litorâneas, onde destacamos João Pessoa, Recife, Natal, entre outras. Ao completar 167 anos, a Areia tem se mostrado uma cidade de visão futurista, uma cidade jovem, e que esse futuro está nas mãos dessa juventude animada, instruída e de decisões radicais e cheias de rebeldia. Que Nossa Senhora do Rosário abençoe essa cidade, seu povo seja protegido, que preserve a cultura e que o trabalho influencie cada vez mais a vontade de viver outras conquistas. Muito obrigado. Pela oportunidade da emancipação política de Areia, serão entregues à cidade, pela Academia de Letras de Areia, algumas obras literárias produzidas pelo senhor Aderaldo Luciano e sua apresentadora, dona Silvia Perazzo. O mesmo não pôde se encontrar, né? Não pôde estar aqui nesse momento. Teremos também Cláudio Romero de Freitas e o seu apresentador, Carlos Azevedo. A obra também de seu Juraci Pina, com a apresentadora Janaína Azevedo. A obra de Leda Maria Maris e sua apresentadora Zélia Almeida. E a obra de Padre Letício. Convidamos agora os apresentadores e os escritores para fazerem uso da palavra.
convidamos Leda Maria Mariz para fazer uso da palavra, né? E a escritora também Zélia Almeida. Depois que nós tivemos todo essa vista geral sobre a cidade, homenageando a nossa querida areia, nós agora, juntamente com o prefeito e pelo seu pouco tempo ainda não tem obras para apresentar rapidamente, construir, porque ainda está em processo de planejamento, mas nós, na Academia de Letras de Areia, temos as obras literárias para apresentar, que também são obras e que têm a finalidade exatamente de um equipamento e que pode gerar inspirações, pode gerar recursos, pode gerar investimentos, pode gerar inspirações culturais para a nossa secretária de Cultura, para a execução junto com o prefeito e o seu secretário de Planejamento e Finanças e Administração, para a secretária de Educação, que está aqui presente, para que muito nos honra, Lúcia Giovana, a quem muito admiro há muito tempo, e colega de muito tempo também vão ser inspirados pelas obras que saem da Academia de Letras de Areia. Este é o objetivo da Academia, é exatamente gerar informações e passar ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário e inspirar toda a sociedade para que sejam executadas obras produtivas. Aqui são obras literárias. Por favor, eu gostaria muito que as pessoas falassem um pouco mais baixo, porque nós estamos ainda em sessão. Porque nós temos aqui um duplo e entendemos perfeitamente. Mas só falar um pouquinho mais baixo e todos nós estaremos muito bem nesse evento, né? Então, o livro de Leda Maria é de uma doçura com a própria figura que inspira Leda Maria. É de uma doçura fora do comum. Isso sem ainda ter dito o que eu escrevi. E então Leda disse: Zélia, será que você iria fazer? Mas menina, eu me ofereço, porque você é a própria poesia. Porque tem pessoas que amonam poesia, que já a poesia já está no seu rosto, no seu olho, no seu sorriso, nos seus lábios, na sua forma de andar. A poesia já está aí, né, Juraci Pinto? Então a poesia, como ele fez agora para sua esposa, linda, maravilhosa, e minha prima. Então a poesia está nas pessoas. E a gente sempre, quando essas pessoas detêm essa poesia, é o caso de minha amiga, que é de Confreira, é difícil, né, chamar amiga de Confreira Leda Maria Mariz. Eu escrevi então o seguinte: cenas para amar e viver. Quantas cenas diante de mim? Quantas cenas para amar e viver? Quantas cenas para apreciar, olhar, sentir? Quantas chuvas caíram dos céus, perturbando as expectativas de Leda e seus sonhos infinitos e múltiplos. Às vezes fortes, as chuvas quase a deixaram inteiramente molhada, porque a vida é assim. De vez em quando cai uma chuva e nos molha, mas nós nos aquecemos, enxugamos
as nossas roupas e imediatamente estamos novamente vivas para lutar e sonhar. Com frio quase gelado, às vezes, sem poder andar. Ora, mas ela continuou. Seus atos teriam que continuar e um dia chegaria com seus caminhos escolhidos a algum lugar. Sim, ela havia decidido, ela chegaria. Seus sonhos a partir de Maclá, que é uma figura do livro, não parariam os sonhos, porque o cometa Halley ficou em dúvida. É pouco, muito pouco, para se fazer parar a infinidade de olhares que nós temos perante a vida. Direção de muitos miríades de sonhos, não é? Não é, Lúcia? Miríade de sonhos, miríade de olhares, não é, prefeito? Não é, secretária? Não é, Pina? A vida continua e nós precisamos multiplicações, sem dúvidas, que povoam a nossa existência, a existência de Leda. Não é este, é aquele outro. Ficamos escolhendo. Como um anjo perpassando o universo, ela detectou seus sonhos compatíveis e saiu descendo e absorvendo e todos os possíveis, porque não se pode sonhar o impossível. São dela os sonhos, são delas. Foram dados e enviados dos céus. Nos céus, seus queridos amores, que apressadamente saíram de sua vida, mas a comunicação dela com seus amores é intensa. Como intensa a sua vivência de amores. Mas isso não a permite o pecado de deixar de sonhar, porque é um pecado não sonhar. Seria suprimir-se pelo sem gosto da vida que lhe foi doada por Deus, doada para ser executada. Seria deixar de exercer essa infinitude de vontades e desejos de fazer. E ela diz: eu sou Leda Maria, tenho e preciso dos sonhos, tenho que pensar, tenho que levar meu sonhar, meu pensar para o exercício diário de viver a vida. Amando a chuva, pedindo a chuva, vendo o pobre, a carência de amor, ela sempre pedia. Solicitou ajuda daquele Deus que tudo vê. Lá de cima, nós todos aqui, bem aqui nesta terra, plana e plena de sonhos. É vida que pode e deve ser bela. Em cada pedaço de Leda, ela fez uma vida pródiga do amor que lhe foi posto por Deus. Esta é Leda Maria, de amor e sonhos. Vida bela das flores e das cores. Colorido que lhe veste, colorido nos olhos, na sua pousada, quem for lá vai ver, é cheia de flores, de florzinhas, delicadas como ela. Na arte da paz, sem sufocos ou buracos, que balancem a tranquilidade esperada e sempre esperada. Esta é Leda Maria. Excelentíssimo senhor prefeito, Paulo Gomes Pereira, excelentíssima senhora presidente da ALA, senhora Zélia Almeida, senhora secretária de Agricultura, Edilene Félix, excelentíssimo senhor presidente da AMAR, representado aqui por Lúcia Giovanni,
que é a Romana Abreu, meus confrades, minhas compreiras, meus senhores, minhas senhoras. Estou hoje aqui para agradecer. E agradeço primeiramente a Deus que me concedeu o dom de expressar-me em versos e prosas. Agradeço ainda a Deus, os pais que tenho, e por eles estarem aqui comigo nesta hora. E também agradeço a família que formei juntamente com Maria, sempre no meu coração, que são Luci, Lucila e Tobias, aqui representados por Maísa, minha filha caçula, por Tiago, meu genro, representando aqui os filhos que agreguei, e por Cecília, que representa a minha mais recente geração, os netos, que hoje já somos 7. Agradeço a minha presidente, Zélia Almeida, as palavras de exaltação à minha pequena obra, Pedaços de Mim, Versos e Prosas, que hoje, como um filho, entrego através de vocês para o mundo. Eu digo na última página de Pedaços de Mim, ao lerem essas páginas, linha por linha, traço por traço, uma de cada vez, verão que não me dei aos pedaços, me dei inteira para vocês. Está aí meu Versos e Prosas. Convidamos a professora Janaína de Castro Azevedo para fazer a apresentação da obra literária de senhor Juraci Pina. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres presentes na figura da presidente da ALA, Zélia Almeida, e todos os senhores na figura do excelentíssimo senhor prefeito Paulo Gomes Pereira. Bem, como hoje é aniversário de Areia, eu vou começar fazendo uma homenagenzinha bem simples, porque eu me lembrei nas falas da mesa que Drummond tem um poema que ele diz que tem muita pena dos que não fazem aniversário no mês de maio. Eu não faço, mas a Areia faz. Então aqui fica a minha singela homenagem. Bem, primeiro vou agradecer a seu Juraci Pina, meu amigo, que me confiou a apresentação do seu livro, e eu que acompanhei a gestação desse livro durante 15 anos, de 15 a 16 anos, e esse livros não são como homens e a gestação pode ser bem demorada, mas nos ensina que a maturidade, com a maturidade a gente vai aprendendo a não ter pressa, né, seu Juraci? A esperar. Então esperou o momento certo, porque veio o conselho da ALA, veio no momento bastante oportuno. Esse livro, Imagens Vivas do Meu Altar, os poemas constituem uma ode, juntamente com o primeiro, Ipueira, Meu Altar, ao lugar em que seu Juraci nasceu e às pessoas que seu Juraci ama. Eu digo sempre seu Juraci. O poeta Juraci Pina ama. Os dois livros constituiriam uma grande ode a esse espaço e às pessoas que ele ama. Aqui nesse livro, Imagens Vivas do Meu Altar, a gente vai encontrar poemas em homenagem às pessoas que lhe são caras, familiares. Genivete é a maior homenageada. Eu escolhi exatamente o poema que seu Juraci já leu para ler para vocês. E aí já me vem outro poeta gaúcho que diz que o que a gente tem é a cidade em que a gente nasce e a mulher que a gente ama. E cabe muito perfeitamente aí para seu Juraci. A cidade ou logos dele, poeira, areia, e a mulher personificada aqui em Genivete. Outra coisa que me chama a atenção no livro de seu Juraci seu Juraci é um homem à moda antiga, e o poeta dessas páginas também é um poeta à moda antiga. Como? Por quê? Primeiro pela correção vocabular, a escolha das palavras. Ele estava lendo ali, eu estava prestando exatamente atenção nisso. Como a escolha das palavras dele, o léxico dele é rico. Então é a moda antiga no melhor sentido do termo. Inclusive na escolha, ele escolheu uma quadra para homenagear, um poema em quadrinhas para homenagear Dona Genivete, que era o tipo preferido dos poetas medievais, dos trovadores, para homenagear as damas
que era objeto do seu desejo. Outra coisa também que me chama a atenção bastante no livro, que traz uma foto muito bonita dele atrás, é a questão do passado e o presente. Que em Juraci, no poeta, no eu poemático, para combinar com o vocabulário rico dele, andam juntos. Aqui o passado em seu Juraci não passa, porque ele está sempre presente nos poemas e nas memórias dele, sem, no entanto, ser nostálgico. Não há nostalgia alguma aqui. É a prova também de que o passado não passa. O passado fica em nós. Essa passado e presente, essa união aqui é muito bem acabada. Outra coisa também nos poemas de Juracipina que me chama a atenção, dona Silvia, é o fato de que nos poemas tristes não há amargura. Os poemas que ele escreveu para o filho Francisco, que morreu prematuramente, se é que a gente pode dizer que alguém morre prematuramente, mas um pai e uma mãe podem, não há amargura. E nisso, então, se funde o homem e o poeta. É um poeta generoso, porque é um homem generoso para com a vida. É o que eu sinto e o que eu vi nas páginas desse livro. As páginas de um homem generoso para com a vida, que admira e que ama os seus, e que fez uma homenagem a cada pessoa que faz parte da sua vida. E eu tenho escolhido o que ele leu. Então, vou escolher um que fala do momento que ele conheceu a Dona Genivete, que é a musa dele. Cheguei, já falou que o amor permanece, então a gente vai esperar aí outro livro. E como também quem acompanha o Facebook de seu Juracipina, vê que ele poderia muito bem agora se lançar na questão das memórias. Ele está escrevendo muitas páginas de memórias do pai, um livro em prosa, aí fica a dica aqui, não é? Então, eu vou ler aqui, recordando. Dezembro de 51, melhor fase dos meus anos. De letra, matava meus desenganos. Achava que a vida era bela e como era. Que lembranças da festa da Conceição, da roda gigante, do parque de diversão, das garçonetes fardadas, servindo o pavilhão, dos telegramas levando recados do coração. Esse foi o poema que, certamente, onde o Juraci fala do encontro que teve com Dona Genivete. Então, aqui, Imagens Vivas do Meu Altar, são versos de nenhuma pretensão, são versos enxutos, versos que de um poema corre aí na crítica literária, que quanto pior o homem, melhor o poeta. Seu Juraci é a exceção, porque as exceções é que justificam a regra. Obrigada. Convidamos o senhor Cláudio Romero de Freitas e o seu apresentador Carlos Azevedo. Senhora Presidente da Academia de Letras de Areia, economista Zélio Almeida, senhor Prefeito desta belíssima cidade que aniversaria hoje, Areia, minha cidade adotiva, porque me casei com Zélia e fiz muita arqueologia nesta cidade, escavei muito esta cidade e não posso esquecer nunca Areia. Senhor Prefeito Paulo Gomes, senhoras secretárias municipais, escritor Pino, minhas senhoras, meus senhores. Um livro é um livro, 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 é um livro. Estou parafraseando a musa da geração perdida, Gertrude Stein, amiga de Hemingway, quando ele estava escrevendo Paris uma festa.
ela disse: uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Um livro, por si só, se completa. Uma rosa, por si mesma, se completa. Mas o livro é uma parte do todo. Ele tem e não tem autonomia. Um livro depende do todo. E esse todo começa pela escola literária, depois por um grupo literário e, quem sabe, muitas vezes o autor pertence a uma academia, como este autor pertence à Academia de Letras de Areia. É exatamente dentro desse contexto que a gente pode julgar o livro, as suas influências. Eu não vou falar nunca influências, os seus diálogos intertextuais com seus pares ou com outros autores. Ninguém, não se iluda, escreve um livro sem ter lido outro. É um diálogo intertextual, que antigamente a gente falava, o autor influenciado por Beltrano Ciclano. Não é mais isso. Acontece o seguinte: nós temos um autor aqui que dialoga com outros autores, enriquece o texto dele, e todo o processo textual é assim. Eu diria que me recordo uma frase de um escritor alemão, Wilhelm Busch. Ele disse o seguinte: Gib mir ein Buch und ich schreibe 2 Bücher. Dê-me um livro que eu escreverei 2 livros. Então isso resume todo o processo intertextual de diálogo. Eu vejo aqui no livro de Cláudio, eu acho que todo mundo vai comprar esse livro, R$20. Eu vi todo mundo dando aula na igreja hoje, e esse é outro produto espiritual importante. Cláudio dialoga com Jorge Amado. Cláudio dialoga com Gilberto Freire. Há até uma epígrafe de Gilberto Freire e outra de Castro Alves. Esse diálogo com Jorge Amado, eu vi que Nandu, o protagonista, o herói positivo, ele tem um pouco de Balduino, Antônio Balduino de Jubiabá, uma das obras-primas de Jorge Amado. O negro Balduino é forte, luta contra o sistema escravocrata. O cenário é o brejo, não diz que é o brejo de areia, o brejo em si. E então este negro rebelde, e ele tem uma semelhança com Balduino. Eu digo o seguinte: Jorge Amado uma vez disse, Antônio Balduino, meu herói, eu me inspirei numa locomotiva que tinha chegado ao Nordeste da Bélgica, Baldwin, essa locomotiva possante. Então, este herói que começa do candomblé e termina nas greves, um herói socialista e positivo para a época, o herói de Cláudio, é rebelde, dentro do sistema escravocrata. Aí vem a outra vertente de diálogo, que é com Gilberto Freire, e ele corrige Gilberto. Gilberto vê a senzala da Casa Grande. De uma festa da Casa Grande, Gilberto observa a senzala. Suaviza, de certa forma, a escravidão brutal que houve no Brasil. Essa escravidão brutal que houve em toda parte do Brasil é suavizada quando Gilberto fala em Casa Grande Senzala. O operário da Revolução Industrial vivia em condições miseráveis, piores do que os nossos escravos. Está relativizando, entendendo o problema escravocrata. Outro historiador, o pai de Chico Buarque,
de Holanda, Sérgio Buarque. O homem cordial, o senhor cordial. Não houve senhor cordial em canto nenhum. A dialética é implacável. A dialética hegeliana. Senhor e escravo. Os descendentes do senhor, os descendentes dos escravos. Não havia margem mais para uma outra relação de bondade. A areia libertou os escravos muito antes, eu soube. Não sou entendido em história de areia. Os senhores daqui eram bonzinhos. Não, a lógica do sistema não era mais necessário. Ela ia dar um pulo econômico. A professora Zélia que sabe disso, eu não estou ousando entrar nesta área, que eu sou, fiz sociologia, me especializei em antropologia. As pessoas nunca entendem isso. Você é sociólogo? Eu digo, não. Fernando Henrique disse que esquecesse as obras dele. Nunca reconheceu a profissão de sociólogo. Eu exerci toda a minha profissão na área da antropologia. Se você acha que eu não sou antropólogo, eu sou antropólogo. E então, nessa questão, eu vejo Cláudio explorar um lado bem realista. Esse romance se passa no sistema escravocrata. Antes de 1888, e de 13 de maio de 88, e ele mostra um negro que se rebela, um negro que é o herói positivo, e seus descendentes, naturalmente, se a gente for projetar esta obra, vai ver que os atos descendentes de Mandu estão aí lutando, adquirindo espaço, cidadania, os quilombolas. Então é monumental esta obra, do ponto de vista que eu chamei aqui atrás, tive a honra de trazer a contracapa. Eu quero dizer a vocês que eu detesto fazer orelhas. Não gosto de orelhas. Se eu pudesse, não tinha orelhas. Seria burro sem orelha. E prefácio também não gosto, porque as pessoas pulam. Mas a contracapa é inevitável. E então, exatamente, eu tive o privilégio de fazer essa contracapa do livro do Cláudio. Eu disse aqui que os óculos é a etnologia romanciana da escravidão. Essa etnologia é uma lição que este areense dá ao Brasil hoje. A obra de Cláudio deve ser reconhecida porque estamos na pós-modernidade. Dizem que é pós-tudo. Eu acho que não. A pós-modernidade é uma coisa bastante interessante. E ele revisita o sistema escravocrata brasileiro. É um pulo bastante, um salto mortal. Mas ele sai muito bem porque não cai naquele naturalismo de isolar o Diário de Azevedo, mas sim ele é Cláudio, escrevendo um romance na pós-modernidade e falando do sistema escravocrata, do brejo. Não é do brejo de areia, é do brejo. Eu acho que é uma obra importante e devo dizer uma coisa, é esta academia, os senhores são responsáveis por esta academia. Se esta academia se acabar hoje, vai ser um grande prejuízo para o Nordeste e para a areia, porque ela está frutificando. Veja quantas obras hoje, Leda, Pina, Cláudio, o padre que vai lançar ainda aqui, e outros e outros. Não somente isso, a academia tem articulistas, como Lourdinha Luna, que está aqui presente, às segundas-feiras. Você pega o Correio da Paraíba, o jornal mais lido da Paraíba, lá está a areense Lourdinha Luna, secretária de José Américo de Almeida, e sempre é um porta-voz de areia. É produto desta academia. A professora Zélia dedica 24 horas a essa academia. Eu sou testemunha disso. Então, vida longa esta academia. E a palavra-chave é harmonia. Vamos para a frente. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor prefeito do município de Areia, senhor Paulo Gomes Pereira. Ilustríssima presidente da Academia de Letras de Areia, professora Zélia Almeida, demais membros da mesa, meus confrades e confreiras, senhoras e senhores. Agradeço, lisonjeado e emocionado, as palavras generosas do antropólogo Carlos Alberto de Azevedo, meu amigo e mestre, referenciando o romance de viés histórico de minha autoria, que hoje é lançado nesta solenidade. Há um texto seu na contracapa do livro ressaltando aspectos antropológicos e etnológicos da trama e dos seus personagens. Agradeço igualmente ao meu prefaciador, o nosso conterrâneo e confrade da Academia de Letras de Areia, Aderaldo Luciano, hoje ausente. Sobre o livro Estrela Negra, que ora vem à tona, apenas tenho a acrescentar que o mesmo significa uma espécie de resgate de um propósito que fiz de escrever sobre a minha querida Areia, quando do meu ingresso na ala, ocupando a cadeira número 9, cujo patrono é o saudoso professor Laudemiro Leite de Almeida. Trata-se de uma obra de ficção histórica cujos cenários, trama e personagens remontam ao fim da escravatura aqui no Brejo Paraibano, por volta do fim do século XIX, numa vilazinha chamada Bruxaxá. Assim é a ficção, a imitar a vida que no plano real corresponde à nossa antiga Areia. O meu afastamento de meio século desta terra, que se deu aos 12 anos de idade por força da mudança de domicílio dos meus progenitores, deixou um amargo sabor de separação, somente resgatado pelo meu ingresso na ala. Portanto, o livro Estrela Negra representa para mim uma espécie de catarse pela qual passou o filho distante, agora presente para sempre no seu verdadeiro torrão. Agradeço a boa acolhida deste retorno ao lar. Muito obrigado a todos e salve Areia. Convidamos a secretária municipal de educação, a professora Lúcia Giovana Duarte Melo. E, em nome da nossa gestão, a gente tem algumas coisas a comentar, né? Realmente é muito pouco tempo ainda de gestão para que a gente venha fazer relatos de obras. Mas não é pouco tempo para que a gente venha fazer relatos dos encaminhamentos na linha da cultura, da linha da educação. E ao escutar, né, as referências da nossa produção cultural, a gente tem aqui a comunicar que a nossa, uma das ações que a nossa prefeitura está fazendo é a transformação do primeiro andar do mercado público no mercado cultural. Daqui a mais, no máximo um mês, aquele espaço, agora eu vou entrar na onda aqui dos nossos escritores, também parafraseando aqui o nosso Paulo Freire, quando ele diz que a escola não é só feita de pedra, de cal, mas é de pessoas, de gente, de ação. E a gente vai trazer essa mesma linha com a questão da biblioteca. A biblioteca municipal, que estava alocada numa sala escondida, desarrumada, e que era só feita de livros, estante, sem gente e sem vida. E, agradecendo aqui publicamente a nossa parceira Gorete, faz 2 meses que a gente está numa empreitada grande de dar vida àquela biblioteca. Mas não é só vida de limpar, de arrumar a parte física, mas é de trazer as nossas crianças, de fazer ações onde tenhamos professores leitores para que possamos chegar às nossas crianças leitoras. Então é com, muita alegria que a gente diz que aquele espaço, a gente espera já recebê-los lá numa próxima reunião, que aquele espaço ele vai ter não só uma biblioteca revitalizada, onde a gente está juntando ali a oficina, a filarmônica, a oficina de música, uma ação cultural permanente. Mas essa ação ela transborda das escolas para lá e de lá para a escola. E esse movimento já começou a acontecer nas nossas escolas,
com o trabalho que a Secretaria, a parceria com a nossa Secretaria de Cultura, que estamos fazendo do fomento ao leitor, do fomento ao apreciador, que estamos ricos de tantas bons companheiros aqui da ala disponibilizando esse material. Aliado a isso, nós temos permanentemente os saraus poéticos que já viraram a tradição da nossa cidade. Esse sarau, aí tem minha dupla personalidade, tem sido uma ação inicial da AMAR, que tem buscado agregar ações onde as pessoas, de uma forma prazerosa, embrenhem pelas leituras e pela arte, de uma forma que o nome Areia Cidade Cultural efetivamente faça referência na vida de toda a nossa cidade. Muito obrigada. Agora será a apresentação da música de Silvia Perazzo. Nós teremos o prazer de... Ela se ofereceu a nós com uma boa vontade. Pode tomar. E nós vamos ouvir uma música que ela compôs e queria apresentar nessa reunião da academia. Justamente, senhor prefeito, que pela primeira vez no nosso mundo, vejo que eu estou vivendo num casulo. E hoje, ao fim, estou aqui. Mas acho que uma festa, eu como participante dessa organização, e parabenizo a minha amiga Janaína é um estímulo para mim. Então, eu achei, como sou da música, mas de violata é a minha patrona, então eu deveria, como elemento musical da academia, apresentar um número de música minha, minha em homenagem a todas as pessoas. E especialmente eu fiz, o título é Cantiga para a Juventude. Então, eu vejo hoje aqui mais senhores e senhoras e tudo, mas todos para mim ainda são jovens, como eu quando era jovem. Quando eu vou escrever, eu fico jovem. Então, que todo mundo se sinta assim como eu. Não quero envelhecer, esta palavra corta. Areia no seu aniversário, o que posso dizer como poetisa era pro Xaxá. Morro que se eleva cantando. Então, vamos cantar, eu e meu amigo, o cantor. Michelot Franca é meu cantor atual. A todos, juventude. Juventude.
Juventude canta. Convidamos as autoridades a desfazerem a mesa. O cerimonial encerra suas atividades e convida todos para degustarem do coquetel ao som do grupo instrumental Sons de Areia. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigada.